Boa tardezinha. São um pouquinho passado das 6 da tarde aqui em Londres e estamos aqui para mais um vídeo sobre as falas de Jesus de Nazaré. Esse é o vídeo número 3 dessa série de os discursos e as mensagens de Jesus de Nazaré. Hoje é uma sexta-feira, o Shabat já começou. O sol já... Aqui ainda não, mas em Israel já. O sol ainda está alto aqui. Aqui ainda não começou o Shabat não, mas em Israel já começou o Shabat. São 2 horas de diferença entre aqui Chipre e entre aqui Israel. E agora eu acho que são 4 horas de diferença para menos para vocês, para Israel e para Chipre a mais. Então lá já anoiteceu. Aqui ainda não, e Brasil ainda está no meio do dia, né? Então, gente, vamos lá. Depois da mensagem do reino, e Jesus ter passado aquele tempo, né, trabalhando, depois de Jesus ter passado o tempo trabalhando, e depois, quando ele fez o discurso sobre o reino, que nós estudamos o vídeo passado, Jesus disse para os discípulos que os 6 primeiros, os 6 primeiros discípulos, que era Pedro, o irmão dele, João, o irmão dele, Natanael e qual é o outro? Filipe. Os 6 primeiros. Eu acho que eu tenho essa informação. Deixa eu estar aqui agora. Foram os 6 primeiros que ele chamou. Não, isso aqui não é. Gente, eu tenho que olhar para a gente ter absoluta certeza disso, tá bom? Dá um tempinho aí, já volto. Então, gente, realmente os discípulos, os 6 primeiros foram o James, o Tiago, irmão de Pedro, Pedro e Tiago e João no barquinho. Então, o Pedro, o James ou Tiago, James é Tiago, né, gente? Foi traduzido para Tiago em português, eu não sei porquê. O James e o John, o André e o Pedro, o André é irmão de Pedro, o Filipe, que era amigo de Natanael, o Filipe, ele era discípulo de João Batista, e aí ele perguntou para João Batista se ele podia seguir Jesus. João Batista falou, vai, ele é o chefão, pode ir. E Natanael era amigo de Filipe. Natanael não tinha ouvido falar de Jesus ainda, mas o Filipe já tinha ouvido falar de Jesus, por causa de João Batista. Então, esses foram os 6 primeiros discípulos. Então, quando Jesus terminou a pregação dele lá sobre o reino, ele falou para esses 6 discípulos, agora vocês vão fazer a primeira missão. Gente, os discípulos tinham passado 4 meses com Jesus estudando. O que Jesus estudava com eles? Tudo. As leis, os profetas, ele estudou sobre angiologia com eles, falou sobre os anjos caídos, uma série de coisas que hoje nós não temos conosco, essas falas que Jesus teve. Infelizmente, não temos. Talvez os discípulos que ouviram isso não quiseram escrever, porque o Tiago, irmão de Jesus, o James, né, o irmão de Jesus, que depois se tornou apóstolo, e o apóstolo responsável por Jerusalém, pela igreja primitiva de Jerusalém,
ele também estava nesses estudos que Jesus fazia. Inclusive, quando você lê as cartas, a carta de Tiago e a carta de Judas, que era irmão de Jesus também, você percebe a profundidade das cartas deles, porque eles haviam ouvido tudo aquilo de Jesus. Então, esse período de 4 meses que Jesus ficou com os discípulos, ele falou sobre tudo, todas essas coisas. Inclusive, depois, quando as mulheres entraram, muitos, né, no segundo ano do ministério de Jesus, quando as mulheres foram discipuladas também, Maria Madalena não perdeu tempo. Maria Madalena fala muito sobre essas coisas. O livro de Maria Madalena, ela toca nessa parte de angiologia que ela ouviu no ensinamento de Jesus. É bem interessante isso. Então, e aí Jesus falou para os discípulos, vocês vão agora para a primeira missão, os 6. E aí, ele mandou o Tiago e o João, tá? O Tiago e o João ele mandou para Queressa, o André e o Pedro ele mandou para Cafarnaum, e o Filipe e o Natanael ele mandou para Teriqueia. Eram regiões, vilas ali perto. E aí ele falou, nessa viagem, nessa missão que vocês vão fazer de 2 semanas, vocês vão me escolher, vocês vão me escolher os outros 6 que serão nossos companheiros. Porque só 6, vocês sabem que é muito pouco, então nós vamos ter que ajuntar mais 6. E aí, eles escolheram do lugar que eles foram enviados por Jesus, daquele lugar eles escolheram os outros discípulos. O que Judas Iscariotes estava fazendo na Galileia? Porque Judas Iscariotes, ele era judeu, ele era da Judeia. Ele não era da Galileia, ele era da Judeia. Os pais dele eram muito ricos e ele era filho único. Mas quando ele se juntou a João Batista, porque ele foi seguidor de João Batista primeiro. Quando ele se juntou com João Batista e com aqueles que viviam nas cavernas, né? Que não casavam e não podiam beber vinho nem nada, quando ele se juntou, porque João Batista era um deles, quando ele se juntou a João Batista e com esse pessoal, o pai dele deserdou ele, porque o pai dele era saduceu, e ele não queria que o filho dele fosse seguir aquele pessoal bem estranhozinho, né? E principalmente João Batista, que João Batista ele usava pele de camelo no corpo, ele não vestia roupa normal daquela época, ele só tinha um trem, um negócio jogado assim por cima do corpo, e tinha um cinto bem grosso na cintura dele, era o que ele usava, gente. Naquela época não tinha calçola e nem cueca, nem nada, né? Você imagina a situação. Então, o pai dele não gostou de jeito nenhum da escolha dele e deserdou ele. Então, quando o João Batista foi preso, aí o Judas, ele ficou sem saber o que fazer. E aí ele foi para Galileia, porque ele ouviu falar que na Galileia tinha um outro mestre, né, que João Batista já havia falado, então ele foi rondar para ver se ele conseguia alguma coisa por lá, para se sustentar financeiramente. E ele era uma pessoa de cabeça de business, porque a família dele tinha muito dinheiro e o pai dele era businessman, então ele conhecia muito de comércio, de importação, de exportação, essas coisas assim. Então, por causa disso, o Natanael, que era uma pessoa muito prática, resolveu convidar o Judas, porque ele estava lá na Galileia. E aí, o James, o Tiago, irmão de João, escolheu o Alfeu, que era o gêmeo, eles eram gêmeos, o Judas e o James. O James escolheu o James. O Tiago escolheu outro Tiago. E João escolheu o irmão dele, o Judas, que era Alfeu. Os 2 irmãos, os 2 gêmeos, filhos de um pai só, né, os gêmeos.
E o André escolheu Mateus Levi, que era o coletor de impostos, né, que tinha uma companhia, então ele achou que seria uma boa, né, e o Mateus estava disposto a ser um discípulo de Jesus, e o Pedro escolheu o Simão Zelote. Por que Simão Zelote? Porque ele fazia parte dos Zelotes, que era uma outra organização judaica que tentava libertar Israel do poder romano ou dos outros poderes. Os zelotes, eles tinham vindo daquela família dos macabeus, que eram os zelotes que zelavam pela, pela, pela purificação do templo, zelavam pela purificação de Israel. Era isso que eles queriam um reino santo. Por isso que o nome deles era zelotes, aqueles que zelam pela tradição. Então, o Pedro, que era muito judeu, resolveu escolher o Simão Zelote. E Filipe, aquele amigo de Natanael, escolheu o Thomas, aquele que, tadinho, né? Ele duvidava tudo. Ele era pescador também, gente. Tanto Thomas era pescador, como o Mateus Levi, não, como o Simão Zelote também, que ele usava pescar também, viu? Mas o Thomas, ele era carpinteiro e ele era também, então ele se identificou com Jesus, porque ele era carpinteiro e pescador. E aí, quando eles escolheram esses homens, Jesus, depois de 2 semanas, Jesus foi... O que Jesus fez nessas 2 semanas, quando os discípulos estavam trabalhando nessa cidade? Ele foi para Nazaré. Ele foi para Nazaré, ficou as 2 semanas em Nazaré com a família, tentando apaziguar a situação, porque os 2 irmãos dele, tanto o Tiago, o James, né? O Tiago como o Judas, eles ficaram muito decepcionados por Jesus não ter convidado eles para ser discípulo. Eles ficaram muito chateados. Eles acharam que Jesus estava desprezando a família dele. Então Jesus foi para lá, para a casa de José, o José, né, o irmão dele, o caçula, para poder tentar apaziguar a situação. Não conseguiu muita coisa não, mas pelo menos amansou um pouquinho a família dele. Mas as situações foram ficando mais complicadas e difíceis à medida que Maria foi percebendo que Jesus nunca seria aquele Messias que ela estava esperando que ele fosse, né? E aí veio o medo da família dele ser assassinado e morto, como no final acabou acontecendo. E por isso que eles tentaram dissuadir Jesus a parar, porque eles não queriam perder Jesus. Mas eles não tinham conhecimento de quem Jesus era. Se eles tivessem conhecimento de quem Jesus era, talvez eles não tivessem feito o que eles fizeram. Mas como é que a gente vai saber, né, gente? Até hoje nós erramos demais nesse sentido. Até hoje nós não damos a Jesus o crédito que ele tem de Criador. Então vamos lá. Quando aí depois das 2 semanas, ele foi visitar e foi chamar oficialmente aqueles que os discípulos escolheram. O primeiro que ele foi na casa de Mateus, o coletor de impostos. Foi o primeiro que ele foi. Porque estava lá, né, em Cafarnaum, era a cidade dele. Então, na casa de Mateus, o coletor de impostos, durante um jantar que Mateus ofereceu a Jesus por ter sido chamado para o discipulado. Mateus ofereceu uma festa, um jantar, e tinha muita gente nesse jantar, muitos fariseus vieram. E eles começaram, porque Jesus estava alegre, Jesus estava festejando, Jesus estava, sabe? E naquela época, os que coletavam impostos, eles não eram benquistos pelos fariseus e pelos outros, pelos saduceus, nem por ninguém, porque eles trabalhavam para Roma. Então, eles não eram benquistos. Então, quando Jesus foi convidado para a casa de Mateus, que era um cobrador de impostos, trabalhando para Roma,
a crítica foi geral. E aí, alguém falou, Jesus, estão te criticando que você está feliz aqui com o Mateus, porque você convidou o Mateus, né, para ser o seu discípulo, um coletor de impostos. Aí Jesus para todo jantar e fala, eu vim aqui hoje à noite para dar bem-vindo a Mateus e a Simão por terem aceitado o meu convite para seguir-me. Eu estou contente de ver como seus corações estão leves e ver a felicidade de todos. Mas todos vocês deveriam estar ainda mais felizes, porque vocês estão entrando no novo reino do meu Pai que habita no céu. E para vocês que estão aí me criticando por estar comendo junto a pecadores, e eu estou feliz com os meus amigos, deixe-me dizer a vocês o seguinte: eu vim ao mundo para proclamar alegria para os desprezados da sociedade e liberdade para os presos da moralidade baixa. Aqueles que estão lá na lama, que ninguém dá nada por eles, é para esses que Jesus veio. E é isso que ele está dizendo para esses homens. Preciso lembrar a vocês que quem está saudável não precisa de médicos, mas quem está doente precisa? Eu vim ao mundo não para os que se julgam justos e corretos, mas para os sofredores e pecadores. Ninguém podia falar nada, né, gente? Jesus parou o jantar e falou isso. E quando ele foi para a casa de Alfeu, os outros dois que foram chamados para discipulado, aos discípulos na casa dos filhos de Alfeu, os gêmeos, James e Judas, chamados para o discipulado. Jesus fala, todos os homens são meus irmãos. Meu Pai no céu não despreza nenhuma criatura que nós criamos. Olha o que Jesus fala aqui, gente. Prestou atenção? Todos os homens são meus irmãos. Meu Pai no céu não despreza nenhuma criatura que nós criamos. O reino do céu é aberto a todos, homens e mulheres. Olha que ele quebrando outra tradição judaica, que mulher não tinha, a mulher era muito honrada, mas como mãe, ela tinha que gerar filho. Se ela gerasse filho, aí ela era salva. Se ela não gerasse filho, ela não era salva, entendeu? Aí Jesus quebra isso, quando ele diz, o reino do céu é aberto a todos, homens e mulheres. Nenhum homem pode fechar a porta da graça no rosto de alguma alma sedenta que esteja procurando o direito de entrar no reino. Olha que isso é sério, gente. Nenhum homem pode fechar a porta da graça no rosto de alguma alma sedenta que esteja procurando o direito de entrar no reino. Nós vamos nos sentar e encontrar com todos os que têm desejo de ouvir sobre o reino. Ele está dizendo, vocês não podem julgar ninguém pelo que ele faz ou pelo que ele é. Se ele quer mudar de vida, se ele quer entrar no reino, nós vamos nos sentar com ele. Não importa quem ele seja, se ele é homem, mulher, gentio ou judeu. Ele vai falar sobre os romanos aqui. Quando o meu Pai que habita no céu olha abaixo para o mundo, ele vê todos iguais. Vai dar um arrepio, né? Nunca recusem, então, de partir o pão com fariseus ou pecadores.
Saduceus ou publicanos? Os publicanos eram os homens de negócio, que não eram muito ligados à religião, eles eram chamados de publicanos. Romanos, oi, ou judeus? Ricos ou pobres? Livres ou escravos? As portas do reino estão largamente abertas para todos que desejam saber a verdade e encontrar Deus. Vocês imaginam num país daquela época que só eles prestavam e ninguém mais prestava? E Jesus sair com um discurso desse? Só os homens tinham o direito de... Aliás, uma das coisas que Jesus ficou mais encabulado quando ele era pequeno é quando ele chegou no templo e viu que a mãe não podia entrar onde ele entrava. Tinha um lugar só para as mulheres. Mulher não entrava lá no Santo dos Santos, não entrava lá onde se fazia a matança, as oferendas, não entrava. Ela tinha um átrio das mulheres, elas só podiam ficar ali. Elas não podiam entrar dentro do templo. Ficava no átrio das mulheres. Como tinha o átrio dos gentios. Os gentios também não entravam no templo. Bom, houve épocas em que eles invadiram o templo e aí era a contaminação, que eles falavam que o templo estava contaminado, né? Estava impuro. Porque mulheres não podiam entrar e nem gentios. Tinham o átrio dos gentios, o átrio das mulheres. Vendo que as mulheres e gentios tinham átrios diferentes? E Jesus vem e quebra tudo isso. Aí, quando eles foram todos para Cafarnaum, os discípulos, né, os escolhidos, que foram os escolhidos por Jesus, os 2 discípulos em Cafarnaum. Ele fala para os discípulos, ele reuniu os discípulos na casa porque ele estava hospedado na casa dos Zebedeus, tá? Na casa que era de João e de André, não, Tiago. De João e Tiago, né? O meu reino e o evangelho que ele ensina deve ser o tema da mensagem de vocês. Vou repetir. O meu reino, o reino do Pai, e o evangelho que ele ensina deve ser o tema da mensagem de vocês. Não se prendam em falar e pregar sobre a minha pessoa e o meu ensinamento. Por que eu estou ensinando isso ou aquilo? Vocês não devem focar na minha pessoa e não no que eu estou ensinando. Vocês devem focar no que eu estou falando para vocês falarem. Proclamem a mensagem do reino e mostrem minha revelação sobre o Pai que habita no céu. Mas não criem fábulas, histórias legendárias, gente, sobre as minhas palavras e o que eu ensino e prego. Vão e procurem pelos pecadores, procurem pelas almas quebradas e corações quebrados, e conforte o triste e sem esperança. Olha a orientação de Jesus para os discípulos. Eu vou ler de novo para vocês. O meu reino e o evangelho que ele ensina deve ser o tema da mensagem de vocês. Não se prendam em falar e pregar sobre a minha pessoa e o meu ensinamento. Proclamem a mensagem do reino e mostrem minha revelação sobre o Pai. O que ele revelou sobre o Pai? Que o Pai era amor. Era amor. Que habita nos céus, e não criem fábulas e histórias legendárias sobre as minhas palavras e o que eu ensino e prego.
Vão e procurem pelos pecadores, procurem pelas almas quebradas e de coração quebrado, almas e coração quebrados, e conforte o triste e sem esperança. E aí, gente, Jesus chamou os discípulos e falou: agora nós vamos ficar uma semana por aqui em Cafarnaum, e eu vou falar para vocês o que vai acontecer da agora para frente. Nós vamos ficar uma semana nós vamos ficar juntos, vamos ter um lazer, vamos conversar, porque os outros 6 tinham acabado de chegar. Então Jesus queria um tempo, uma semana com todos juntos, né? E disse para os 6 que já estavam com ele, que já tinham participado das reuniões com ele, que já tinham estado os 4 meses de ensinamento, que eles passassem o ensinamento que Jesus deu para eles, para esses outros 6 que haviam chegado. E aí Jesus queria observar como é que esses outros 6 iriam reagir. Então, uma semana Jesus falou: vamos estudar aqui, vamos pescar, nas pescarias a gente conversa, eu vou perceber como as coisas vão acontecer, e depois disso eu vou dizer o que vocês vão fazer. E aí, gente, nessa semana, os discípulos começaram a conversar entre eles e achar que Jesus estava enrolando. E aí o Judas Iscariotes, que estava querendo colocar... O Judas, ele era um homem que queria derrubar Roma. Era essa a intenção dele. Queria que ele, já que Jesus era o Messias, que João Batista tinha falado, então ele veio para derrubar Roma. Ele ainda não tinha assimilado a ideia da mensagem de Jesus. Ele não tinha ouvido a mensagem de Jesus lá, o sermão sobre o reino. Ele não sabia nada disso. Ele tinha estado com João Batista, mas ele não tinha estado com Jesus ainda. E aí ele botou na cabeça de Pedro que Jesus tinha que ir para Jerusalém, que era em Jerusalém que ele tinha que começar a implantar o reino. E aí Pedro e Judas foram até Jesus e falaram: aonde é que nós vamos começar a proclamação do reino? Aqui em Cafarnaum ou nós vamos para Jerusalém? Jesus, que já tinha planificado tudo, mandar os 12 discípulos para as vilas ali perto da Galileia, para pregar de pessoa para pessoa, pessoal, que era o que ele queria fazer. Encontrar o coração de cada um devagarzinho, jogar semente devagarzinho. Jesus olhou para eles e chamou todos os 12 de novo. E aí, Jesus ficou decepcionado, gente. Na verdade, Jesus ficou. Porque com tudo que eu já havia falado, ele falou. Chamou todo mundo, sentou todo mundo ali na casa dos Zebedeus e disse: meus pequenos filhos, quanto tempo mais vou precisar estar aqui com vocês? Eu não falei claro o suficiente para vocês que o meu reino não é deste mundo? Eu já falei a vocês muitas vezes que eu não vim para sentar no trono de Davi. E por que agora vocês vêm me perguntar que lugar cada um de vocês vai ocupar no reino do meu Pai? Vocês ainda não perceberam que eu chamei vocês como embaixadores de um reino espiritual? Vocês não entenderam que breve, muito breve, vocês vão me representar para o mundo e que vocês proclamarão um novo reino, assim como eu agora estou representando o meu Pai que está no céu? Olha que sério é isso, gente.
Jesus disse para aqueles meninos, meus filhos, meus pequenos filhos, meninos de cabeça, né? Vocês não entenderam nada. Do mesmo jeito que eu estou representando o meu Pai aqui entre vocês, vocês vão me representar depois. Vocês não entenderam isso ainda? É possível que eu escolhi vocês como ser mensageiros do reino, mas que vocês ainda não compreenderam a natureza e o significado desse reino espiritual que está chegando para o coração dos homens? Eu vou ler de novo esse pedaço. É possível que eu escolhi vocês, instruí e ensinei vocês como ser mensageiros do reino, mas que vocês ainda não compreenderam a natureza e o significado desse reino espiritual que está chegando para o coração dos homens. Eu acho que isso aí ele disse especificamente para os 6 primeiros. Porque os outros 6 ainda não tinham ouvido a mensagem do reino ainda, e não tinham aprendido com ele todos os dias. Mas Pedro, como é que Pedro se deixou levar por Judas Iscariotes? Pedro tinha ouvido tudo, Pedro tinha ouvido a mensagem do reino. Jesus falou claramente: meu reino não é deste mundo, eu não vim para sentar no trono de Davi. E aqui ele falou a mesma coisa de novo. Gente, mesmo assim, eles não entenderam e não aceitaram. Eles tentaram forçar Jesus. Eu acho que o que Judas fez, traindo Jesus daquela forma, porque ele quis forçar Jesus a se manifestar. Eu acho que ele pensou, quando Jesus vê o que vai acontecer com ele, ele vai fazer aquilo que nós estamos querendo. Porque ele viu os milagres depois. Ele sabia que Jesus era especial, ele sabia que Jesus não era um homem comum. Meus amigos, escutem uma vez mais. Tirem da cabeça de vocês essa ideia do reino regido com poder e glórias humano. Na verdade, todo poder nos céus como na terra será presentemente dado em minhas mãos, mas não é a vontade do Pai que nós usemos esse poder para glorificar nós mesmos nesse tempo agora. É isso que eles não entenderam. Num outro tempo, num futuro, vocês, na verdade, vão estar comigo em poder e glória. Mas agora é necessário que nos submetemos à vontade do meu Pai e andemos diante dele com humildade e obediência em executar seu serviço na terra. Eu não posso nem criticar os discípulos por não terem observado e entendido e assimilado essa mensagem de Jesus. Porque até hoje nós fazemos a mesma coisa. Todo dia nós estamos falando: por que você não vem, Jesus? Por que você não vem, Jesus? Ai, o mundo está muito bagunçado, por que você não vem, Jesus? Até hoje nós estamos tentando forçar Jesus a fazer uma coisa que ainda não é tempo de acontecer. Os discípulos e Judas, o problema de Judas, o pecado de Judas, foi tentar forçar num tempo que não era o tempo certo. Ele quis atravessar o processo. E Jesus, como Criador, ele sabe que o processo tem que continuar como um processo. Quando Judas traiu Jesus, ele tentou forçar Jesus a acelerar o processo. Porque ele sabia que Jesus era especial, ele sabia que Jesus tinha poder. Jesus já havia falado, Jesus já havia demonstrado isso. Ele viu a ressurreição de Lázaro.
Ele viu as curas que aconteceram, então ele sabia que Jesus era especial. E ele tentou forçar Jesus, entregando ele, quando ele vê a cruz, ele vai reagir, vai fazer assim com a mão e tudo, e Roma vai cair. O Eterno tem tempo para tudo. A nossa impaciência é que nos prejudica. Na verdade, eu acho isso até um egoísmo nosso. Porque nós não sabemos ainda quantos seres, dentro de 500 anos, vão entrar no reino. E nós estamos tentando apressar. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Mais um. Eu espero que vocês estejam aproveitando bastante esses ensinamentos e vamos crescer. Vamos crescer. Tudo que está acontecendo na Terra, gente, tudo tem um propósito do Eterno. Tudo. Tudo. As situações no Brasil, a situação na Ucrânia, a situação na Rússia, a situação com Estados Unidos e Rússia, Estados Unidos e China, Estados Unidos e Irã, tudo tem um plano do Eterno. Tudo. O Eterno está trabalhando, Jesus de Nazaré está trabalhando, os arcanjos estão trabalhando, Miguel está trabalhando, Rafael está trabalhando, Gabriel está trabalhando, Uriel está trabalhando, todos os arcanjos estão trabalhando, todos os anjos estão trabalhando, todos os seres espirituais que estão em volta da terra estão trabalhando. Gente, o exército do Senhor é muito grande. Você sabe que todas as cidades têm um guardião espiritual, todas as vilas, todas as casas, cada casa tem um guardião espiritual. Tudo gente, é uma engrenagem. O nosso planeta tem uma engrenagem muito grande espiritual. O que nós devemos fazer? É não ignorarmos que nós temos ajuda. É não nos desesperarmos, é o que a palavra diz. O que a palavra diz? Dai graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade do Pai que está nos céus. Que nós demos graça por tudo que nos acontece, até nos nossos sofrimentos. Porque o Senhor tem um plano. Eu já estou caindo nessa realidade, porque eu tenho algumas situações da minha vida que nunca se resolvem. Eu fico pensando, meu Pai eterno, o que está acontecendo? É o tempo, é o processo. E não adianta eu querer pular o processo. Porque ele só acontece na hora e no momento em que o Eterno disse, vai anjo, faz isso por ela. Lembra do sonho de Jacó? Os anjos subindo, descendo de escada? Pois é, eles vivem fazendo isso. Eu tenho uma comunicação muito grande com o meu anjo. Eu já contei para vocês, por muitos anos, logo que eu cheguei aqui na Inglaterra, uma irmãzinha de uma igreja veio, colocou a mão na minha cabeça e ungiu todo o meu corpo, e ungiu meu pé, minhas pernas, minhas mãos, minha cabeça, ungiu tudo. Passou óleo pelo meu corpo todo. E aí ela me disse que eu iria encontrar um ser chamado Nahim. E eu esperei encontrar um ser físico, até que um dia caiu a ficha. Miriam, é um anjo que te acompanha, Miriam. É um anjo que te protegeu quando você tinha 2 anos de idade, quando te roubaram e te deixaram dentro de um cemitério. E te ensinou a sair de dentro daquele cemitério e ir para a porta para alguém te pegar e te entregar para a polícia. Então, gente, nós temos
Todos nós. Gente, é muito grande, é muito vasto esse mundo espiritual. Então, o que nós temos que fazer é cairmos na real de que o Eterno tem planos e o Eterno tem tempo para tudo. Não adianta você querer que Jesus volte amanhã, que ele não vai voltar. Ainda não. Porque muitas coisas ainda têm que acontecer. Aí você pensa, nossa, mas esse mundo está ficando muito louco, agora tem a inteligência artificial que vai tomar conta de tudo. Não vai não, gente. Inteligência artificial, até o Papai do Céu tem. Como você acha que o Eterno regula tudo isso? Olha, 6 universos e o dele, cada universo tem milhões e milhões e bilhões e bilhões de galáxias. Como é que vocês acham que o Eterno regula tudo? Os seus ministros, que são seres espirituais, que parece com o IA, que você não vê, mas está trabalhando. Viu? Aprenda. Aprenda. E vamos descansar na vontade do Eterno. Vamos descansar no tempo do Eterno. Tá? Fiquem com Deus, tenham um bom dia, uma boa noite. A hora que você ver esse vídeo, se você precisar ver de novo o que Jesus falou, para você conscientizar de que ele tem um reino espiritual. Hoje nós sabemos, né? Hoje a gente já sabe que o reino de Jesus não é terreno, não. É espiritual, é no coração dos homens. Que ele faça morada no seu coração. E que você comece a se purificar para se tornar parecido com papai. Avenu é nosso pai em hebraico. Nosso papai velho, nosso avôzinho. Tchau, tchau.